Bom, a gente vai resgatar essa reflexão de adjetivos durante todo o nosso encontro hoje. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Fernando Cardoso, sócio-diretor da Integração, apaixonado por esse assunto de autoconhecimento. Essa é a minha especialização. Trabalho com personalidade, autoconhecimento e Big Five há 15 anos. Estudei muito Big Five nessa jornada. A minha jornada começou me aprofundando em Big Five, depois eu quis entender o modelo Big Five, aonde ele entra em todos os outros modelos de estudos de personalidade. Então, eu comecei a mergulhar na psicologia para estudos de personalidade. Depois eu comecei a navegar sobre psicologia social e relações humanas. Depois eu comecei a navegar sobre a relação da nossa mente entre consciente e inconsciente. E nessa jornada a gente estuda muito neurociência. E, por fim, psicometria. Então, essas são as minhas áreas de estudo, essas são minhas paixões, e é sobre tudo isso que a gente vai... tudo isso que a gente vai, de alguma forma, explorar hoje. Um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente teve 950 inscritos para o evento de hoje. A gente está com um canal no YouTube e a gente está aqui no chat, no Zoom, e a gente tem alguns monitores no chat tirando as dúvidas de vocês. Bom, por que será que vocês estão aqui? Talvez para responder uma pergunta muito difícil de ser respondida. O que é personalidade? Existem inúmeras teorias respondendo essa pergunta, existem inúmeras pesquisas, e o próprio entendimento da psicologia vai evoluindo ano a ano, década a década. Bom, a gente está tentando responder perguntas, por exemplo, por que as pessoas agem como elas agem? Eu tenho controle sobre como eu sou? O quanto controle eu tenho sobre meus comportamentos? Eu posso moldar minha personalidade? Uma pessoa extrovertida é igual a outra pessoa extrovertida? O que a sociedade espera de nós? Forças ocultas delineam o nosso comportamento, a nossa personalidade? Nossa personalidade é influenciada pelo desejo do futuro ou por experiências passadas? Existe, de fato, livre-arbítrio? Então, essas são as perguntas dos psicólogos de personalidade. E elas não são simples de serem respondidas. E a gente vai navegar por esse assunto hoje. Bom, essa é uma definição bem simples de personalidade e um dos principais consensos da psicologia. Personalidade é um padrão de comportamento, um padrão de características relativamente estáveis. Isso é um consenso, isso é uma definição. Isso é um pressuposto. Características estáveis. Então, existe uma estabilidade no meu padrão de comportamento. Eu não vou dormir de um jeito e acordar de outro. Eu não vou dormir uma pessoa e acordar outra. Tá? Então, personalidade é algo estável. Existe um pensamento que dizia, na psicologia, que dizia assim, será que personalidade é como gesso, que quando seca, aos 30 anos, nunca mais muda? Esse é um pensamento antigo. Existem pensamentos mais atuais que pensam assim, será que personalidade é como argila, que ela vai endurecendo com a idade, mas ela é sempre moldável? Tá? Bom, as pesquisas dizem que é o segundo caso. A nossa personalidade ela vai evoluindo e ela vai mudando, mas muito lentamente. Tá? Ela vai mudando muito, e quanto mais velho a gente fica,
mais esforço é exigido para que a gente molde, em alguma medida, essa personalidade. Sendo que a personalidade se estabiliza aos 30 anos, tá? Então, a gente tem pesquisas científicas estudando essa variação de personalidade no decorrer da vida e 30 anos é a hora que a gente tem uma maior estabilização. A gente vai finalizar o nosso encontro de hoje com fundamentos muito ricos e muito interessantes. Eu deixei, sem dúvida, o melhor para o final, sobre personalidade. Então, a gente vai continuar a gente vai se aprofundar nesse entendimento no final do nosso encontro. Bom, como eu disse para vocês, personalidade é o seu padrão de comportamento. Personalidade, ela é individual, ou seja, a gente acredita na individualidade, na diferença entre todos nós. Personalidade se estabiliza aos 30 anos e personalidade é como as pessoas te veem. E para quem chegou mais cedo, aquela brincadeira dos adjetivos explora um pouco esse assunto. Ô, Bia, não tem dinheiro hoje não, mãe. Tô sem dinheiro. Agora, pessoal, vocês podem mutar, Lilian, eu acho que você consegue mutar daí as pessoas. Sim, Fernando, a gente vai mutando aqui, às vezes acaba colocando novamente, mas a gente está mutando aqui sim, pode ficar tranquilo. Obrigado, Lilian. Bom, pessoal... Imagina. Personalidade é como as pessoas me veem. Personalidade é um pouco desses adjetivos que a gente colocou, talvez até outros adjetivos, né? Tinha muito elogio ali. Agora, personalidade tem uma série de vieses, e eu trouxe aqui o primeiro. Personalidade é como você vê as pessoas. Você é o rei. Aonde eu quero chegar com isso? Antigamente, as medidas eram as medidas do rei. 1 polegada, 1 jarda, um palmo, um braço, um pé. Até hoje a gente usa a medida polegada, pés. São as medidas do rei. Então, quantos pés do rei eu tenho para medir alguma outra coisa? Ou o meu pé? Qual é o tamanho do meu pé em relação ao pé do rei? E o que é personalidade? Você é o rei da sua medida. Então, quando você observa uma pessoa, você está lendo ela, você está julgando ela, você está interpretando ela sobre a sua medida. Essa pessoa é mais extrovertida ou introvertida que você? E se você é uma pessoa introvertida, é bem provável que você ache aquela pessoa extrovertida demais. É possível que te incomode a extroversão daquela pessoa, a proximidade em que ela se comunica com você, ou a agressividade de outra pessoa, ou a amabilidade e a pureza daquela outra pessoa. Ou seja, imagine que você foi num almoço de família e você está saindo do almoço de família no carro, conversando com a sua esposa, seu marido, namorada, irmão, e você começa a falar sobre as outras pessoas. Todos os seus comentários têm um viés em relação às medidas do rei. E o rei é você. Então, somos preconceituosos. Porque o cérebro, ele estruturalmente é preconceituoso. Ele tem que prejulgar todas as pessoas para saber se elas apresentam ameaça ou não. Só que numa época em que a gente vivia lutando pela sobrevivência, isso fazia mais sentido. Hoje a gente o cérebro interpreta como uma ameaça de sobrevivência um comentário ardiloso, sarcástico, um sentimento sutil, ou seja, todas essas sutilezas
para o nosso cérebro, são entendidas como ameaça ou não. Então, quando a gente fala de personalidade, a gente começa a entender que existe um viés muito grande, que sou eu, medindo o mundo onde eu sou a régua desse mundo. Onde eu tenho muita facilidade de entender quem é parecido comigo e muita dificuldade de entender quem é diferente de mim. Ao ponto até de ter um julgamento natural sobre as pessoas que são muito diferentes de mim. Então, esse é um primeiro entendimento sobre personalidade. Bom, um outro olhar sobre personalidade é o seguinte: vamos supor que metade de vocês que estão aqui querem entender como que personalidade ajuda ou atrapalha no trabalho. É muito simples. A forma mais tangível de interpretar a relação de personalidade com desempenho personalidade determina o que me dá energia e o que me tira energia. Personalidade determina o que me energiza e o que me esgota. Ou seja, as coisas coerentes com a minha personalidade me energizam no trabalho. As atividades incoerentes com a minha personalidade me esgotam. Isso não quer dizer que eu não consiga fazer. Eu consigo, mas me esgota, eu não gosto, eu posso eventualmente procrastinar, evitar, fazer de mau humor, sentir sono, aquele olhar meia veneziana, desprazer. E aí a gente entra até em um outro atributo de adaptabilidade. Tem pessoas que não se adaptam, ou seja, o que eu não gosto eu não faço e ponto. E tem pessoas que se adaptam demais. Eu faço tudo o que eu preciso fazer, inclusive coisas que eu não gosto. Só que, se eu fizer muito mais coisa que não tenha incoerente com a minha personalidade, vamos supor que eu assumo um cargo onde 80% das coisas que eu tenho que fazer são incoerentes com o que eu amo, com a minha personalidade, com o meu natural, eu vou sofrer, eu vou ser infeliz, eu posso até adoecer. Eu posso até começar a sentir situações de saúde, reflexos da minha saúde, na minha felicidade, na minha satisfação e, lógico, no meu desempenho. Então, existe um equilíbrio no meu dia a dia. O que eu amo fazer e o que eu não amo fazer, aonde eu brilho e aonde eu não brilho. Então, consolidando esse raciocínio, em última instância, o resumo do entendimento de personalidade como que ela me ajuda e como que ela me atrapalha no dia a dia do trabalho. O que é coerente e o que é incoerente para a minha natureza, tá? Então, essa é a forma mais tangível que eu consigo explicar a personalidade para vocês. O que me energiza, ela determina o que me energiza e o que me esgota. As coisas que você ama fazer são coerentes com a sua natureza. E as coisas que você não ama são muito diferentes daqueles adjetivos que você colocou lá atrás, no começo da nossa palestra de hoje. É uma reflexão profunda, é uma reflexão sutil, mas é algo que tem que estar diariamente no nosso radar. O que me energiza, o que me esgota, o que eu sou bom e o que eu sou ruim, o que eu amo fazer e o que eu procrastino ou evito, e como eu vou lidar com isso. E é sobre isso a nossa aula de hoje. Vamos seguir. Pessoal, repetindo, quem tiver perguntas, pergunta no chat. A gente tem vários grandes consultores nossos, especialistas no chat, que vão tentar responder alguma dessas perguntas, tá? E outras a gente responde depois. Bom, para que serve entender de personalidade? Para a gente ter mais harmonia na vida, para a gente encontrar mais satisfação na vida, para a gente gostar mais da gente mesmo, para a gente lidar melhor com a gente, para a gente se amar, para a gente se
tomar decisões na vida que nos coloquem em posições mais adequadas com a nossa natureza. Os recursos humanos da sua empresa, muita gente que está aqui hoje com a gente é de recursos humanos. Essa não é uma palestra técnica, essa é uma palestra para um público geral que quer se conhecer. A gente vai ter uma palestra específica para recrutamento e seleção e recursos humanos, onde a gente vai descer um pouquinho mais técnico. E a gente tem também uma certificação na ferramenta em que a gente mergulha muito fundo. Mas em recursos humanos, a gente usa esse tipo de investigação para essas atividades que estão listadas aí. E a gente usa muito em liderança, em autoconhecimento, team building, para melhorar a nossa inteligência emocional e etc. Bom, finalmente, vamos falar sobre Big Five. Pessoal, de novo, quem tiver alguma pergunta, pergunta no chat e a gente vai abrir para perguntas aqui via voz no finalzinho, tá? Pessoal, Big Five é uma teoria de personalidade. Big Five é a teoria... Só tem um. Nubia, você está com o áudio aberto. Obrigado. Pessoal, Big Five... Big Five é um modelo de estudo de personalidades, tá? É uma teoria de personalidade que tem como fundamento a ciência. Big Five é uma teoria de personalidade muito atual, que segue a terceira grande força da psicologia, que é a humanista. Também muito atual. Eu vou falar um pouco sobre esse assunto no final. Eu deixei o melhor para o final. No finalzinho do nosso encontro, eu vou falar sobre esse contexto, esse entendimento de personalidade sobre a perspectiva humanista da psicologia. O Big Five tem como... Ele nasceu para organizar esses adjetivos que vocês escreveram no começo da nossa aula. Então, ele é uma organização de comportamentos, de adjetivos que determinam comportamentos. Ele tem como fundamento a psicometria. Ele utiliza análise fatorial para entender se existe relação entre extroversão e influência, extroversão e medo, extroversão e braveza, tentando pegar adjetivos que vocês colocaram lá, extroversão e assertividade. Então, através da matemática e da psicometria, da análise fatorial, os pesquisadores, os cientistas, eles vão reduzindo todos esses comportamentos no menor número de comportamentos possíveis. E assim se chegou ao Big Five. Então, ele é muito útil para ajudar você a entender como você é, traduzir como você é em nomes de comportamento e saber que quando você está expressando esse comportamento, existe uma consequência. Então, quando você começa a estudar a Big Five, você começa a ter um entendimento de causa e consequência de comportamentos. Isso te dá endereços para trabalhar, isso te dá previsibilidade de saber que quando você está agindo muito de um jeito, você vai colher esses frutos, você vai ter esses resultados. Então, é sobre isso o Big Five. Big Five é o modelo de estudo de personalidade mais aceito pela neurociência, pelo seu fundamento científico, mais aceito pelos pesquisadores de personalidade e acadêmicos. Por quê? Porque as suas pesquisas científicas têm que ter fundamentação científica e matemática, que o Big Five tem. Então, eu convido vocês até a pesquisar no Google.
Big Five, em inglês vai ser mais rico. Big Five and Health, Big Five and Heart Attack, Big Five and Marriage, Big Five, o que você quiser, transtornos, déficit de atenção, hiperatividade, o que você pesquisar, Big Five e liderança, Big Five e gestor de marketing, Big Five vendas, o que você pesquisar, Big Five desempenho acadêmico, você vai encontrar centenas de milhares de artigos científicos. Tá? Esse é o slide mais técnico, eu vou passar ele em menos de 1 minuto, tá? É só para vocês saberem que existe. Tá? Então, aqui tem a fundamentação da teoria Big Five é a psicometria estatística. A validação do Big Five Brasil está aqui nesse slide. Tá? São validações psicométricas, são estudos matemáticos que verificam se a gente está medindo o que a gente se propõe a medir e se existe coerência convergente e divergente aonde tem que existir. E se ele, de fato, está prevendo o que ele se propõe a prever. Tá? Bom, por fim, para a gente encerrar essa parte mais técnica, existem 2 tipos de inventário de personalidade, dentre outros, né? Mas principais, os ipsativos e normativos. Sem querer assustar vocês com esses termos, o ipsativo são aquele de escolha forçada. Você prefere fazer um projeto ou vender um projeto? Você prefere ir para a praia ou ir para o campo? Esses inventários de escolha forçada, eles são situacionais. Eles estão querendo investigar como você está hoje. Os testes normativos, eles seguem uma lógica da mesma forma como os genes, a genética se quebra e se multiplica e se reorganiza. São testes com escala de intensidade e são testes comparativos. E eu vou explicar o comparativo daqui a pouco. Aliás, é nesse slide mesmo. Bom, finalmente, pessoal, a gente vai começar a olhar o relatório de vocês. Léo, se você puder mandar no chat aquele plano de ação para o pessoal. Pessoal, tenham em mãos o seu relatório e tenham em mãos papel e caneta, lápis, porque a gente vai falar um monte de coisa legal que talvez vocês queiram anotar. Então, eu vou explicar para vocês agora, finalmente, o seu relatório. Tá? Eu vou explicar para vocês, então, o relatório que vocês receberam. E antes de entrar traço a traço, eu vou trazer os fundamentos dele. Então, esse assunto é muito importante para vocês, para interpretar o seu relatório. Então, aqui tem um resumo do seu relatório, a gente tem 5 traços, e para cada traço a gente tem 4 subtraços. A primeira informação importante, o subtraço gera o traço. Então, qual é o viés do traço? Estabilidade emocional. Autoconfiança, temperamento, impulsividade e vulnerabilidade. Esses são os 4 comportamentos sendo investigados no que a gente chama estabilidade emocional. Isso é importante, eu vou repetir. 4 comportamentos estão sendo investigados para interpretar a sua estabilidade emocional. Quais são os 4? Autoconfiança, temperamento, impulsividade e vulnerabilidade. Eles não foram escolhidos aleatoriamente. Eles foram comprovados psicometricamente de que eles têm relação com estabilidade emocional e que os outros não têm. Centenas de outros comportamentos não têm. Então, existe todo aquele estudo do Big Five para chegar nesse conciso de 5 traços e 20, em alguns casos, 32 subtraços. Bom, então esse é o primeiro fundamento, o subtraço gera o traço. Segundo fundamento, é uma escala de intensidade. Então, a gente chama isso de contínuo. Para cada traço, para cada subtraço, você tira uma pontuação de 0 a 100.
Essa pontuação é uma escala de intensidade. Terceiro fundamento, esse número é estatístico. Então, se você tirou 10, significa de que cada 100 brasileiros, você está entre os 10, por exemplo, mais racional. Está aqui, olha. A gente divide a população brasileira em 3. Quem tirou até 33, a gente vai chamar de racional. Quem tirou entre 33 e 66, a gente vai chamar de ponderado. E quem tirou mais de 66, a gente vai chamar de emocional. Então, repetindo, se a sua pontuação é 80, significa que entre cada 100 brasileiros, você está no 80 mais emocional. Existe só 20 mais emocional ou sensível que você. Então, é uma porcentagem, é onde você está sendo comparado com profissionais brasileiros. Por isso que chama Big Five Brasil. Ele é construído para a nossa cultura e ele é comparado com os nossos profissionais. Será que os profissionais brasileiros são iguais aos profissionais japoneses? Certamente que existe diferença cultural aí. Então, a gente está sendo dividido estatisticamente entre profissionais brasileiros. Tá? É uma ferramenta construída para um olhar de profissionais. Bom, o que mais? Acho que é isso. Quem caiu nos extremos, racional ou emocional, significa que você experimenta com maior frequência e intensidade esse comportamento. E que você tem muito mais dificuldade ou experimenta muito menos o comportamento oposto ao seu. Então, eu vou repetir, isso é importante. Quem cai nos extremos, exemplo, racional e emocional, frequenta com mais frequência e intensidade aquele comportamento e com muito menos frequência e intensidade o comportamento oposto. Quem cai no meio, no caso ponderado, significa que também vai experimentar ou o racional ou o emocional, só que com menor frequência, com menor intensidade, e tem mais facilidade de manejar para o lado que te interessa. Então, você tem, e isso é um pouco do humanismo que eu vou falar lá no final, você tem mais facilidade de se influenciar, ou melhor, de influenciar a sua personalidade para o racional ou para o emocional quando lhe convém. Quem cai no meio vai, então, experimentar com menor frequência e intensidade os extremos, mas tem mais facilidade de influenciar o seu comportamento naquele traço e é mais neutro. Lembra da medida do rei? Ele consegue se relacionar, se comunicar e julgar menos os outros extremos desse traço. Tudo bem? Vamos começar, então. Aliás, uma última informação legal. Lembra que eu falei que isso aqui é um contínuo? Então, você pode tirar de 0 a 100 qualquer nota. É isso que a teoria Big Five acredita. A gente não acredita que você é extrovertido ou introvertido. A gente acredita que você pode ser de 0 a 100 posições. Mas, graças ao Zanin, o Zanin fez uma brincadeira para a gente. Ele falou assim, vamos fingir que não é 100, são só 3. Racional, ponderado e emocional. Vamos brincar que em vez de eu ter 100 escalas, eu só tenho 3. Racional, ponderado e emocional. A gente tem 20... Lembra? A gente tem 5 traços e 20 subtraços. Cada subtraço tem um contínuo de 0 a 100. Como eu disse, essa porcentagem determina aonde você está dentro dos profissionais brasileiros. A gente fez uma brincadeira, imagine que não fossem 100 possibilidades, fossem só 3 para cada traço e subtraço.
Se fosse só 3 para 20 subtraços, a gente teria 3 bilhões 486 milhões de possibilidades de combinações. Ou seja, como não são só 3 possibilidades para cada traço, são 100, é quase infinito. É um número que eu não sei nem falar. A quantidade de combinações que uma personalidade pode ter. E mesmo assim, o Big Five é uma forma simples ou de tentar simplificar a personalidade humana, que é muito mais complicada que isso, tá? Mas tudo isso para dizer que as teorias de personalidade atuais, elas acreditam na individualidade. Bom, finalmente, a gente vai explicar os traços, tá? Então, agora, acho que é um dos assuntos que mais interessa a vocês. Vamos entender o relatório? Então, eu vou navegar traço por traço, de uma forma bem rápida. O Leonardo, o pessoal do nosso time, mandou no chat um PDF que você pode escrever nele. Então, conforme eu vou contando esses traços e subtraços, você pode refletir como que essas características estão te ajudando ou estão te atrapalhando no dia a dia, tá? Ou no seu trabalho. Então, vamos lá. Estabilidade emocional é o meu sistema nervoso. É meio que aquele pensamento sobre ameaça. Eu congelo, eu fujo, ou eu ataco, tá? Então, a gente está falando sobre o seu sistema nervoso, onde a gente tem o racional, que são pessoas menos sensíveis, ou seja, mais frias, talvez, mais despreocupadas, mais práticas, com um foco maior no problema, na resolução. Esse é o racional. Pessoas menos sensíveis ao problema podem achar que tem mimimi demais em volta deles, ou podem não perceber situações comportamentais ou de risco ao seu redor. Então, o ponto a seu favor são pessoas que podem se sujeitar melhor ao risco ou às incertezas. O ponto contra ela pode não reagir na intensidade adequada ou ter cautela necessária, ou se preparar para alguma situação ou adversidade, porque não entendeu aquilo como um risco. As pessoas emocionais são pessoas mais sensíveis, inclusive com cargas de emoções negativas maiores. São pessoas que podem experienciar mais sensações de ansiedade com maior frequência, ou de insegurança, ou de medo. Pode ser uma pessoa que transforme essa sensibilidade em reatividade, em terceirizar algum problema, ou em reclamar do contexto. Ou podem transformar essa sensibilidade em resposta, em trabalho, em proatividade, em construção, antecipação do problema, cautela. Então, eu já dei devolutiva para mais de 1.000 profissionais. E eu já vi profissionais que se sabotam pela sua sensibilidade e já vi profissionais que transformam essa ansiedade em combustível, em trabalho, em esforço, em resposta, em hiperresposta. São pessoas mais sensíveis ao ambiente, a situações emocionais do ambiente e talvez inseguras. Bom, quais são os subtratos? E o que é 33? Então, esse 33 essa pessoa que tirou 33, de cada 100 brasileiros, ela é racional, só que ela é a última racional. Ela está entre
representando o 33%, o 33º racional quase imponderado. É a nota de corte aqui, inclusive. E quem cai no meio, a pergunta é, em que momentos você é mais racional? Em que momentos você é mais emocional? Será que você está sendo racional ou emocional no momento certo? O entendimento, como que a gente usa o Big Five? A gente usa o Big Five, a gente tem 20 subtraços, 5 traços. A gente começa a entender as possibilidades de causa e efeito de cada comportamento, de cada traço. E quando a gente identifica que a gente está experimentando, vivendo esse comportamento, a gente sabe o que a gente vai colher de frutos daí. Então, a gente começa a ter um entendimento de causa e efeito. Tá? Bom, qual é o primeiro traço? Autoconfiança. O seguro, ele é tranquilo, ele tem uma tendência a ser mais racional em crise, a dar menos feedback ou precisar menos feedback. Ou até não perceber a insegurança e a preocupação do outro. O oposto é o preocupado. O preocupado é uma pessoa que sente mais culpa ou insegurança, ou que leva a crítica para o pessoal, ou tem uma certa tensão na espera de resultados. Ele tem uma tendência a ser mais sensível ao que pensam sobre você. Temperamento. O sereno, ele costuma ser calmo em conflito, ou raramente reclama. E o irritável, o oposto disso, irritável. O temperamento pode ser um indicador de inteligência emocional. Nunca sozinho. A gente vai começar a ver que outros traços potencializam uma emoção ou atenuam. Equilibram. E, pessoal, quem tiver dúvida, escreve no chat. Impulsividade. Impulsividade, você tem o comedido. O comedido controla seus impulsos emocionais. Pensa antes de agir. E o impulsivo não controla seus impulsos emocionais. Ele tem uma tendência, isso aqui não é bola de cristal, a tomar decisões em momentos de emoção. A fazer alguma coisa emocionado e se arrepender depois. Então, quando você está experimentando um comportamento mais impulsivo, ou se você tem uma tendência a ser mais impulsivo que comedido, você já sabe o resultado que você vai ter. Ou você sabe que você tem uma frequência maior de se comportar dessa forma. E aí você, a partir daí, tenta administrar o seu comportamento. Porque, como eu disse lá atrás, personalidade, ela não muda com facilidade. Não é que eu vou acordar uma outra pessoa amanhã. Eu vou gerenciar, eu vou tomar consciência de como eu sou e eu vou gerenciar as coisas que estão me trazendo um resultado negativo. Vulnerabilidade. Bom, vulnerabilidade, de um lado, você tem o controlado, que consegue ser produtivo sob pressão, que consegue, que tem mais facilidade para atuar em situações tensas. E você tem o sensível, que é sensível ou suscetível às emoções, que tem maior dificuldade de lidar com situações tensas. Então, esse é o traço estabilidade emocional. Vamos seguir para o próximo. O próximo traço, então, a gente tem 5 traços. O primeiro, lembra do Big Five? O primeiro é estabilidade emocional. O segundo é a amabilidade. A amabilidade, você tem, de um lado, as pessoas voltadas a objetivos. Focado em objetivo em detrimento ao sentimento dos outros, focado em si ou na sua agenda, um questionador, um confrontador, uma pessoa que tem uma tendência a ser mais orgulhosa.
Do outro lado, a gente tem pessoas voltadas ao outro, a pessoas, a confiança, foco nos outros, relacional. Então, quem é voltado a pessoas, quem tirou mais que 66 aqui, tem uma tendência a ser mais empático, querido, disponível. Quem foi mais em objetivo, indisponível. Esse é um traço muito relacional. Lembra que eu falei que quando a gente conhece ou cruza uma pessoa, o nosso cérebro quer saber se aquela pessoa representa ameaça, é amigo ou inimigo? Quando o cérebro vê uma pessoa mais voltada a pessoas, ele identifica como amigo, ele empatiza com mais facilidade. Quando ele encontra uma pessoa mais competitiva, voltada a si, orgulhosa, ele identifica como uma pessoa para ter mais cautela. Então, esse traço é um traço que traz muito impacto numa primeira impressão entre as pessoas. E você tem no meio o que a gente chama de negociador, aquela pessoa ganha-ganha. Eu estou voltado ao objetivo, meta, mas eu também estou voltado aos outros. Eu estou tentando cuidar dos dois pratos dessa balança. Bom, aí a gente tem autoconfiança. O que é autoconfiança? Pessoas mais céticas... Desculpe, não é autoconfiança, é confiança. O cético é aquela pessoa que demora mais para confiar nos outros. A gente está falando de trabalho, tá? Que gosta de averiguar ou controlar o trabalho dos outros. Pode ser, inclusive, um indicador de centralização. Os céticos podem centralizar porque ainda não confiam muito. E o confiante é o oposto disso, uma pessoa que não gosta de ficar checando o trabalho dos outros e que confia muito rapidamente nas pessoas. Segundo subtraço de amabilidade, ser visto. Pessoas que têm foco em si, são pessoas mais focadas em objetivo, mesmo em detrimento ao sentimento dos outros. Ou pouco disponíveis, ou focada nos seus objetivos. E pessoas com foco nos outros são pessoas mais disponíveis, pessoas que antecipam a necessidade dos outros, pessoas que têm dificuldade de dizer não, ou que se preocupam com o problema dos outros. Não entendam como algo bom ou algo ruim. Entendam aonde que foco em si ajuda ou atrapalha você. Que é a ferramenta que a gente mandou no chat para vocês. Aonde que foco nos outros ajudam ou atrapalham você? Essa é a reflexão. Não tem certo e errado. Aonde que eu estou muito focado no meu objetivo? Qual é o ônus de estar focado nos meus objetivos? Qual é o bônus? O bônus, sangue no olho, faca no dente, produtividade. Qual é o ônus? Relacional, trazer o time junto comigo, empatia ao outro, desenvolver o outro, disponibilidade ao outro. Lembra da relação de causa e efeito? É isso que a gente aprende quando a gente estuda Big Five. E se eu sou muito focado no outro, será que eu consigo ter foco nas minhas atividades? Será que eu consigo seguir o meu planejado? Será que eu consigo entregar tudo o que eu me proponho? Será que eu tenho um bom planejamento estratégico das minhas prioridades? Será que eu não perco minhas prioridades do meu radar, e etc, etc, etc. Então, essa aula que a gente está tendo hoje é só o primeiro passo. Não é que a gente vai resolver todos os problemas nessa aula, a gente vai ter endereço para os nossos comportamentos. E quando a gente estiver experienciando uma tendência de comportamento, a gente já sabe aonde que o calo dói. Qual é a possível consequência boa e negativa desse comportamento que eu experimento com mais frequência que outras pessoas. Por quê? A pessoa que tirou a 2,74 significa que de cada 100 brasileiros, tem 74 pessoas mais focadas nos objetivos dela que eu.
E tem 26 pessoas mais altruístas que eu. Eu sou a 27ª, a 26ª. Bom, uma coisa que eu queria comentar é que a gente está construindo essa ferramenta com a Carvalho Melo. A Carvalho Melo é uma empresa de avaliação 360, gestão de desempenho e pesquisa de clima. O time da Carvalho Melo são estatísticos, especializados em desenvolvimento de pessoas. O grande benefício de construir essa ferramenta com eles, além de toda essa especialidade que fez toda a validação estatística da ferramenta, é que a gente vai cruzar personalidade com desempenho. A gente tem o 360, a gente tem o Big Five, aplicados pelo mesmo sistema. Isso traz uma base de pesquisas científicas de desempenho versus personalidade maravilhosa. Vai ser minha dissertação de doutorado. Bom, por fim, a 3. Confronto. Pessoas confrontadoras são pessoas que gostam de uma discussão, que gostam de questionar e que gostam e apresentam as suas objeções. E uma pessoa tolerante é uma pessoa oposta ou avessa a isso, não gosta de questionar ou se incomoda com uma pessoa questionadora, evita uma discussão, evita trazer suas objeções. É importante você entender que duas pessoas opostas num traço como esse, a gente tem um conflito. A gente tem um hiperargumentando e o outro se esquivando da argumentação. E o resultado disso nem sempre é muito positivo. Porque vamos supor que o tolerante tem a resposta certa e o confrontador tem a resposta errada. Quem vai influenciar quem? Somado a isso, tem um outro traço questionador que a gente falou lá atrás, que é o irritável. O irritável também é questionador. Então, se você é confrontador e irritável, o seu nível de questionamento começa a ficar agudo. Então, eu comentei com vocês que quando você começa a ganhar intimidade com a ferramenta, você vê que um traço aguça outro traço, ou ele atenua, ele intensifica ou atenua um comportamento, e aqui eu estou dando um exemplo. Eu vou dar outro exemplo. Uma pessoa de objetivos é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa de confronto, uma pessoa de competição. E se ela é sensível, emotiva, com uma carga de emoções negativas, que é o E+, que eu falei agora há pouco, esses dois traços se somam. Existem pesquisas científicas que dizem que pessoas com esse perfil têm mais problema de saúde, mais ataque do coração, problemas cardiovasculares, nervosismo, irritabilidade, porque eles estão se somando. Eles estão se intensificando numa característica que é: eu sou de confronto, eu sou orgulhoso, eu sou cheio de opinião, eu expresso minha opinião e eu tenho muita sensibilidade e muito incômodo com questões diversas. Essas duas coisas se combinam, se somando. Ou elas poderiam se atenuar se eu tivesse um desses traços diferentes. Então, estou tentando mostrar a mecânica de como a gente interpreta quando a gente começa a ganhar intimidade, a gente começa a cruzar os traços. Por fim, competição. De um lado, a gente tem o competitivo, uma pessoa que gosta de falar de si, que gosta de se valorizar, que quer ser o melhor. E do outro lado, a gente tem o comparativo, que é uma pessoa que não gosta de falar de si, que não gosta de se valorizar, que não quer ser o melhor, ou seja, o humilde. Uma pessoa que coopera com o grupo, uma pessoa voltada ao time. Esse número que eu tenho aqui, 79, é uma pessoa muito cooperativa. Não a mais. A mais cooperativa vai ser 90, 94. Mas ela é muito cooperativa. Uma pessoa muito
competitiva. Vocês vão ver um traço lá para baixo que se chama ambição. Esses traços se somam e tornam um comportamento de agressividade, competitividade mais agudo. Faca no dente e sangue no olho. Né? Uma metáfora para tentar ilustrar, através dessa metáfora, um padrão de comportamento. Vamos para o terceiro grande traço, extroversão. Então, eu tenho, de um lado, o introvertido. O introvertido, ele é mais orientado à tarefa, analítico, observador. E o extrovertido, ele é mais voltado ao relacional, à comunicação, ao grupo, às pessoas. Aqui tem algumas coisas interessantes. O extrovertido, ele tem uma carga de emoções positivas muito grande. O oposto disso não é o introvertido. O oposto disso é o E+, o primeiro traço, estabilidade. A pessoa que tem estabilidade emocional mais, ou seja, o emotivo, o emoção, o sensível, ele é uma pessoa que tem por pesquisas, uma carga de emoções negativas maior. Então, qual é a fórmula da felicidade, por exemplo? Uma pessoa que é racional nas suas emoções e extrovertida é uma pessoa que tem maior tendência a ter uma perspectiva feliz da vida. Vamos continuar com isso. O extrovertido, ele responde melhor, ele responde muito bem a recompensas. Ele tem um sistema de recompensas, e a gente está falando de neurociência, dopamina. O extrovertido, todos os traços do Big Five têm fundamentos na nossa genética, por estudos de neurociência, eles conseguem comprovar a correlação de genética com traços de Big Five. O extrovertido, ele tem, como eu já disse, um sistema de recompensas aguçado, ele funciona bem com recompensas. Será que é por isso que muito vendedor é extrovertido? Ou um dos fatores importantes para vendas é uma extroversão? Ou será que é por isso que a gente tem sistemas de remuneração por meta muito agressivos para vendedores? Deixo vocês com essas perguntas. O introvertido, ele tem maior sensibilidade aos seus sentidos. Por isso, ele evita aguçar demais esses sentidos, porque isso cansa mais ele, isso deixa ele mais cansado, mais exacerbado com os seus sentidos. Então, o introvertido gosta de se reservar em alguns momentos. Será que o introvertido pode ser professor? Eu vou terminar a nossa aula de hoje com respostas como essa. Eu já adianto, a resposta é sim. Mas existem estratégias para isso. E isso vai ser um pouco do que a gente vai falar no fim da nossa aula de hoje. Então, o introvertido, ele tem uma tendência a ser mais focado, a estar mais focado à tarefa ou ao trabalho, e o extrovertido, ele tem maior dificuldade de foco. Bom, segue o jogo. Primeiro subtraço, desinibição. O reservado, foco na tarefa, evita bater papo, mantém seus pensamentos para si. O desinibido aborda pessoas, expressa suas emoções, consequentemente, ele pode ter uma capacidade de empatia maior sobre a perspectiva, compartilhar suas emoções, ser aberto sobre suas emoções, seus pensamentos. Sociabilidade. O individualizado prefere escrever, prefere trabalhar sozinho. O interativo gosta de trabalhar em grandes grupos, gosta de dialogar e envolver os outros. Assertividade. O retraído gosta de escutar, evita situações sociais delicadas. O influente gosta de influenciar, gosta de lidar com situações sociais delicadas,
gosta de assumir a direção dos diálogos, tem mais tato em função disso. Por fim, energia. O calmo, ele respeita o tempo natural das coisas, ele é mais sereno. O enérgico é mais agitado, gosta de estar em movimento. Vamos para o quarto traço. O quarto traço é a disciplina. A disciplina, você tem de um lado o flexível, o espontâneo, é aquela pessoa que segue mais os seus impulsos. Qualidade de vida. Então, o espontâneo, ele se permite mais qualidade de vida. O disciplinado, trabalho, o equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida. O espontâneo, ele é mais aberto a todas as possibilidades, a todas as suas vontades, ele é mais disponível. O disciplinado segue mais as regras, as suas e as dos outros, segue o planejado. O espontâneo, isso é importante, ele precisa de sistemas de controle externos. O que é um sistema de controle externo? Um chefe. Uma empresa rígida, meta para entregar, planilha, planejamento, sistema de gestão do tempo, qualquer ferramenta que ajude ele a priorizar suas tarefas. O disciplinado, ele tem um sistema de controle interno, então ele tem mais facilidade em desempenhar, mesmo sem alguém cobrando ele, ou sem objetivos muito bem determinados, porque ele tem mais facilidade de determinar esses objetivos. D1, esforço por conquistas. De um lado, a gente tem o satisfeito, que prefere um ritmo mais calmo, e de outro lado, a gente tem o ambicioso, que estabelece metas desafiadoras para si, que faz mais que o esperado. Lembra que eu falei para vocês que competição ia somar com ambição? Está aqui a ambição. Ou soma ou atenua. Bom, autodisciplina. De um lado, a gente tem o contingente. O contingente adia tarefas desagradáveis. Tem um assunto que eu esqueci de falar para vocês e eu vou falar agora. Vou fazer um pausa aqui e trazer uma informaçãozinha cirúrgica. Todos esses inventários como esse, eles estão trazendo como você se vê. Existem pesquisas que comparam como você se vê versus como os outros te veem. E mostram, pela perspectiva do Big Five, que existe muita coerência de como eu me vejo e como os outros me veem. A gente mesmo tem feito essas pesquisas. A gente já teve 2.700 respondentes desse relatório só nessa campanha. E a gente está fazendo esse tipo de análise. Tá? O que a gente chama isso de... são formas mais sofisticadas, inclusive de validação da ferramenta. Então, repetindo, essa ferramenta está trazendo como você se vê. Tá? Então, você tem a autodisciplina, que é o subtraço de disciplina. Para quem chegou agora, os subtraços, esses 4 subtraços é que geram esse traço. Tá? E o determinado, ele segue o plano, ele gosta de ordem e regularidade. Vamos falar de foco. A pessoa que é flexível com foco é a pessoa multitarefas, que faz várias coisas ao mesmo tempo, que troca de tarefa antes da conclusão, que se esforça para se concentrar, ou que precisa de esforço para se concentrar. E o concentrado é uma pessoa... Obrigado. É uma pessoa que não interrompe antes de terminar. Esse é o concentrado. Um outro nome que a gente pode dar para foco é administração do tempo. Quem for estudar administração do tempo vai descobrir que, se você se concentrar na tarefa até o fim dela, antes de trocar para outra,
você vai ser mais produtivo, porém menos disponível. Reparem que eu já usei o termo disponível em outros traços, por exemplo, no A. Então, se você é uma pessoa muito disciplinada, ou muito concentrada e muito focada nos seus objetivos, A menos, significa que provavelmente você é uma pessoa pouco disponível aos outros, às prioridades dos outros, ao tempo dos outros, aos problemas dos outros, à demanda dos outros. Então, se isso é seu caso, você tem que colocar esse tipo de situação no seu radar, trazer isso para a sua consciência e aprender a lidar com isso e ver como que, em algum momento, você tem que se forçar, que é o assunto final da nossa aula, a ser um pouco diferente. Bom, por fim, D4, perfeccionismo. De um lado, a gente tem o produtivo, focado na entrega, do outro lado, o perfeccionista. O que eu quero que vocês reparem é que a gente investiu muito em mostrar a tensão entre os opostos. Os opostos têm qualidade, né? Não tem aquela coisa, o ótimo é inimigo do bom? Essa é uma frase que cabe bem tanto para o produtivo quanto para o perfeccionismo. Perfeccionismo pode ser, inclusive, um segundo indicador de centralização. Ninguém faz tão bem quanto eu. Vamos supor, olha essa pessoa desse relatório que está no meu slide. De cada 100 brasileiros, ela está entre os 10 mais produtivos e menos perfeccionistas. 10%. Isso significa que é importante para essa pessoa investigar se a entrega dela ou da área dela está seguindo padrões de qualidades com excelência. E, eventualmente, identificar pessoas perfeccionistas no seu time ou na empresa para te dar mentoria ou para ajudar a realizar um critério de qualidade. Levantar a régua em relação à qualidade, porque a produtividade, o volume, você certamente está cuidando. Pessoal, por fim, o último dos 5 traços, tá? Que é a abertura ao novo, a N. Então, você tem, de um lado, as pessoas voltadas no presente. O que é você voltado ao presente? É o prático, é o objetivo, é o tático, o tradicional, alguém que com mais tendência à rotina e processos, é o lógico. Repare que eu já falei de prático, e já falei de racional, e já falei de lógico, em estabilidade emocional. Então, a estabilidade emocional, onde você tem o racional e o emocional, vai intensificar a sua lógica e a sua racionalidade, ou vai atenuar, depende se você está em opostos ou se você está no mesmo quadrante. Então, eu estou tentando mais uma vez mostrar que os traços, eles todos vão uns influenciando aos outros, a gente não olha eles isolados. A gente olha eles isolados num primeiro contato, que é hoje. E quem está voltado ao futuro é o curioso, o caótico, alguém que está buscando experiências, buscando o novo, buscando a inovação, buscando a ruptura, é o criativo. Por exemplo, a gente acabou de falar de disciplina. Uma pessoa flexível e espontânea e voltada ao futuro é o máximo da criatividade. Já uma pessoa voltada ao futuro com disciplina, talvez ela atenue a criatividade dela, mas consiga implantar mais as suas ideias. Percebe como as coisas vão se complementando? Já dei devolutiva para altos executivos voltados ao presente, porque eles têm uma capacidade de realização muito grande. E o contraponto disso são os visionários, aqueles que estão no mundo das ideias e abstrações. Lembra do mundo VUCA? É o futuro. Abstrações, é o A do mundo VUCA. A dica que eu dou para as pessoas que estão muito no futuro é se cerquem de pessoas muito no presente.
Então, essa dinâmica, não existe uma fórmula, naquele cargo eu preciso desse cara. A questão é, quem é o chefe dele? Como é que eu complemento aquele sistema? Se tem muita gente no presente, eu ponho alguém no futuro. Se eu tenho um presidente visionário e eu vou contratar o braço direito dele ou o cara abaixo dele, talvez eu contrate alguém no futuro ou em movimento. Percebe? Bom, vamos falar imaginação. De um lado, a gente tem o prático, quem implementa os planos, e do outro lado, quem idealiza os planos, quem gosta de estar no mundo dos pensamentos, imaginando o futuro. A N2, abertura. O tradicional é alguém que gosta da rotina, do testado e aprovado, eventualmente até a repetição. Aberto à mudança é quem está sempre querendo iniciar coisas novas. Ou seja, não vamos se apegar, eu preciso ser aberto à mudança. Tudo tem ônus. Ser criativo tem ônus. Estar aberto à mudança ao extremo tem ônus. Intelecto, de um lado a gente tem o prático, o lógico. Do outro lado a gente tem o abstrato. Então, a gente tem o prático, ele é lógico, ele é o especialista, ele é o resolutivo. E o abstrato é o teórico. Quem gosta da complexidade ou do pensamento complexo é o generalista. E, por fim, amplitude. A gente tem, de um lado, o detalhista e, do outro lado, alguém que gosta da visão ampla das coisas. Sendo que o detalhista, ele tende a ser uma pessoa paciente com detalhes e controles, ou uma pessoa que tem facilidade para controles, e esse pode ser um terceiro indicador de centralização, um controlador nato. Ou, outro ponto de atenção, a pessoa que não é detalhista é impaciente com o detalhista. Então, existe um conflito de diálogo aqui, de relacionamento, importante a ser observado. Bom, pessoal, a última página, deixa eu olhar a carinha de vocês um minuto. A última página do nosso relatório, essa que eu acabei de mostrar, é um resumo. É o que os consultores usam na Devolutiva, onde você tem numa página só uma visão geral de tudo. É uma repetição da informação. Bom, recapitulando, a gente começou falando sobre adjetivos, a gente falou sobre o que é personalidade, correlacionando com comportamento e com esses adjetivos. Então, a gente definiu personalidade, a gente definiu que personalidade é algo estável. A gente explicou a importância de entender de personalidade e a gente explicou que o Big Five é uma tradução de personalidade em comportamentos que me ajuda a uma reflexão de causa e efeito, e é sim um preditor de comportamentos ou de tendências de comportamentos. E eu prometi que eu ia terminar a nossa aula de hoje, e eu vou terminar em 15 minutos, para abrir 15 minutos, um para uma surpresa para vocês, e outro para abrir para perguntas e bate-papo, contextualizando aonde que entra a teoria humanista de personalidade, o que o Big Five acredita, o que os psicólogos humanistas acreditam sobre personalidade. Então, eu vou trazer um segundo fundamento sobre personalidade para vocês. Tá? Bom, a pergunta é, o que determina o seu comportamento? Tá? É a genética ou é o meio ambiente? E essa é a resposta. Metade do seu comportamento, os psicólogos, os neurocientistas, aqui a gente começa a entrar na neurociência. Eles fazendo pesquisas com gêmeos univitelinos, eles conseguiram realizar pesquisas científicas, ou seja, comprovar cientificamente de que metade do seu comportamento, metade da sua personalidade é determinado, e aqui essa palavra é uma palavra bem técnica, determinista, pela genética, pela estrutura, pelos seus hormônios, pela sua estrutura cerebral.
Isso determina metade do seu comportamento. A outra metade, parte dela, é cultura. O que é cultura? Cultura é a sua primeira infância, é o ambiente, a sociedade e, por fim, as motivações. Vamos explicar cada um desses? Pessoal, eu trouxe citações muito parrudas, citações poderosas. Elas não são curtas, mas elas valem cada letra delas. Eu vou ler para vocês. O cérebro é como um livro, cujo primeiro rascunho é escrito pelos genes durante o desenvolvimento fetal. Nenhum capítulo está completo no nascimento, e alguns são apenas contornos grosseiros que esperam ser preenchidos durante a infância. E também não há um único capítulo, seja sobre sexualidade, idioma, preferências alimentares ou moralidade, que seja feito de páginas em branco, nas quais uma sociedade possa inscrever qualquer conjunto concebível de palavras. O que essa citação de grande relevância na psicologia está dizendo? Que existe, a gente nasce com muita coisa pré-escrita. A gente não nasce com nenhuma página em branco, mas todas essas páginas podem ser complementadas pela cultura ou por nossas motivações. Isso é a genética, tá? Eu vou abrir para pergunta, pessoal, daqui a pouquinho. A gente está falando do inconsciente. A genética é essencialmente o nosso inconsciente. Tá? Tem outra citação que eu adoro, que fala assim, a genética determina o chão e o teto dos seus comportamentos. A dúvida é o quão próximo do chão ou do teto você vai operar. Bom, o próximo eixo que determina a sua personalidade e o seu comportamento é a cultura. E aí eu vou ler essa citação maravilhosa sobre uma sumidade em estudos de neurociência, que é o Damasio, e vou ler para vocês. O quadro que estou estabelecendo para os seres humanos é o de um organismo que surge para a vida dotado de mecanismos automáticos de sobrevivência, e ao qual a educação e a aculturação acrescentam um conjunto de estratégias de tomada de decisão socialmente permissíveis e desejáveis, os quais, por sua vez, favorecem a sobrevivência, melhorando de forma incrível ou notável a qualidade de vida. A gente está falando agora de uma forte influência do consciente, de algo que é muito diferente para os seres humanos de todos os outros animais, que é o neocórtex. O ser humano é o animal que tem o neocórtex mais desenvolvido. O que é o neocórtex? É o nosso consciente, a nossa capacidade de planejamento e visão de futuro. Ele serve para acelerar nossas capacidades de aprendizado. E isso é um assunto maravilhoso que eu amaria mergulhar. Eu vou lembrar a vocês, a gente tem uma certificação no Big Five. Quem quer se capacitar da devolutiva de Big Five, quem quer entender toda a mecânica, seja dos fundamentos de personalidade e dos fundamentos do modelo Big Five, é uma certificação de 2 dias, tá? Quanto melhor o fit entre os desejos culturais, o que é socialmente aceito e valorizado com a sua personalidade, melhor vai ser o seu bem-estar. Imagine que você é um bebê, você está sujeito a expectativas culturais. Vamos supor que você é um bebê muito barulhento e o seu pai e o seu entorno, os seus pais e o seu entorno desejam uma criança reservada. A gente tem um conflito aí.
esse desejo dos seus pais, do seu entorno, certamente vão te influenciar. Por isso que eu escolhi essa foto, eu procurei uma cultura bem avessa ao nosso dia a dia, algo que nos choque um pouco. E que para algumas pessoas é muito natural. Então, quanto mais natural for a expectativa do seu ambiente, da sua cultura e da sua sociedade, quanto mais parecida com a sua natureza, a sua genética, melhor vai ser sua qualidade de vida. Agora, a cultura também nos molda. Os seus pais, eles cunham um pouco vocês. Como? Não tem uma frase, a criança copia o que os seus pais fazem e não o que eles falam? A gente mimetiza nossos pais. A gente passa a nossa infância, e aqui eu falo muito da infância, mas no decorrer de toda a nossa formação, sofrendo reforços positivos e negativos. A gente está falando de behaviorismo, que é algo de extrema relevância, respostas afetivas, códigos culturais, aprendizados e percepções na nossa infância e na nossa formação vão determinando o que a gente entende como certo. E o nosso cérebro, ele vai construindo padrões, eu vou chamar esses padrões do que ele está entendendo que oferece respostas adequadas do meio, vão virando crenças positivas ou crenças limitantes. Isso é a esfera da cultura. Bom, tudo isso para falar que a cultura nos formou, eu usei o termo a cultura nos cunhou, eu trouxe esse termo, agora eu vou trazer um outro termo. E a gente está condenado à nossa personalidade? Será que a gente está condenado a ser o que a cultura nos formou e o que a genética nos deu como recurso? Será que personalidade é o nosso destino? E aí eu vou trazer um outro texto maravilhoso do Little sobre esse assunto. O entendimento dos traços de personalidade traduzem nossa experiência, mas, por outro lado, nos prende a perfis dos quais desejamos nos libertar. Necessitamos explorar a relação entre os nossos traços relativamente estáveis e importantes objetivos de vida. Eu vou repetir. Necessitamos explorar a relação entre os nossos traços estáveis de personalidade e os nossos objetivos de vida, para conseguir seguir na direção do que realmente importa para nós. Lembra que eu falei para vocês que um introvertido deve dar aula ou não? Tem introvertidos que são grandes professores. A questão ele tem que querer muito, porque ele vai agredir algumas características que a gente tem. O próprio professor Little, ele fala o seguinte, ele fala assim, eu sou um introvertido e eu dou aula. Só que quando eu vou dar aula, na hora do almoço, eu me tranco no banheiro. Então, é um exemplo perfeito de uma técnica, um recurso que ele está adotando para recuperar a energia dele. Lembra que eu falei para vocês, o segundo slide da nossa aula de hoje foi personalidade é o que dá energia para mim e personalidade é o que tira energia, é o que me energiza e é o que me esgota. O Little ama dar aula, é importante para a vida dele, é um projeto na vida dele. Então, ele está forçando um traço de personalidade dele que se chama introversão. E ele está se ancorando em outros para ser um bom professor. Só que ele precisa se restabelecer, ele precisa... Então, existe um limite quando a gente força algum traço de personalidade. Eu não posso forçar o meu traço ao meu bel prazer, mas eu posso forçar um pouco, e isso é uma teoria muito atual da psicologia. Determinar minha personalidade por desejos futuros. São os meus propósitos. Será que os desafios que você está se propondo na sua carreira estão coerentes com o seu propósito? São seus projetos pessoais, são seus projetos de vida. O que a gente chama de motivações ou traços livres de personalidade, ou adaptabilidade, traços adaptativos, é o que você deseja. Então, eu vou trazer uma frase.
Personalidade não é destino. Destino são os seus valores. Personalidade são os seus recursos. Então, tudo que a gente viu até agora não vai determinar quem você é. Vai te trazer tendências de comportamento que você vai gerenciar elas. Você vai administrar elas, inclusive se expandindo e se provocando com alguma flexibilidade dentro dos seus traços de personalidade. Só que isso é algo que exige de você muito esforço e uma estratégia de reestabelecimento, de recomposição. Então, vamos supor que um introvertido resolve ser líder. Ele pode ser líder? Sim, ele pode, desde que ele queira muito, desde que ele não procrastine a comunicação com a sua equipe. Então, é por aí que a gente navega. Então, a nossa devolutiva, o que a gente ensina na certificação para vocês é que é no eixo das motivações que a gente vai trabalhar e vai tentar equilibrar uma certa adaptabilidade sem ficar doente. E eu vou encerrar a nossa aula de hoje e passar a palavra para o Alê, e para vocês, para perguntas. Eu vou começar a ler algumas perguntas que você trouxe, que vocês trouxeram no chat, com uma citação do Jung, que é uma citação que eu uso em todas as minhas devolutivas coletivas, que eu amo, e que ela consolida uma reflexão sobre todo um assunto que eu ensino quando eu tenho mais tempo, sobre consciência. E a citação é: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Pessoal, eu vou repetir essa poesia, que eu acho que ela resume e fecha a nossa aula com chave de ouro. Espero que vocês estejam gostando dessas 2 horas que a gente está passando junto. Inclusive, peço desculpa pelos repiques de conexão. A poesia é quase uma poesia, né? A citação do Jung é a seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Eu amo esse assunto consciente e inconsciente e daria uma aula só sobre isso para vocês, porque a gente justifica tudo o que acontece com a gente com um porquê. Ah, eu sou assim por quê? Esse porquê é a consciência tentando explicar esse destino chamado inconsciente, tentando explicar algo que está maior que nós, que é a nossa genética e que é o nosso inconsciente e que determina muito do nosso comportamento. Então, eu vou trazer por uma última vez a frase. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Pessoal, eu encerro aqui a nossa palestra. A gente vai ter um tira-dúvidas e vai ter a palavra do Alê sobre... Eu vou pôr aqui o slide do Alê. Alê, a palavra é sua. Obrigado, Fernando. Pessoal, bom dia, prazer. Alexandre, estou como head comercial na integração. Quero falar um pouco... O Fernando trouxe a questão da certificação, e é um programa, um curso aberto. É uma posição bem sutil essa, ele vai se apropriando e construindo o seu entendimento, e eu uso o Big Five para justificar, a fundamentar uma relação de causa e consequência, mas o desempenho e a consequência estão aparecendo no 360. No Big Five, está aparecendo a energia que está gerando aquilo. Pessoal, é um prazer enorme estar compartilhando tudo isso. São anos de pesquisa, são dezenas de livros, livros e livros e livros. A psicologia não tem uma resposta objetiva.
Não tem uma resposta absoluta, são poucos os consensos na psicologia, como eu trouxe lá na frente, personalidade é um padrão, isso são dos poucos consensos. E é por todos esses dilemas que eu tenho navegado. Espero ter plantado uma sementinha, acendido uma luz no entendimento de por que eu sou do jeito que eu sou, 2 extrovertidos são iguais, como lido com o meu jeito de ser, o que eu projeto, quais são os vieses, o que é a medida do rei. Imagina, eu sou pai de gêmeos idênticos, univitelinos, é uma loucura isso. Na certificação eu indico alguns filmes para assistir sobre o assunto. Gratidão, muito obrigado. Encontro vocês nas próximas jornadas. Precisou de mim, me chama.